Salve, salve, mais um dia aqui no Museu do Inusitado, com essa parceira aqui, Camila, com a Vanessa. Eu sou o Vitor. E é isso, a gente agradece muito ao PROAC 2021, PROAC 40 Express. Valeu aí e vamos que vamos, gente. Roda a vinheta. Olá, gente, boa tarde. Hoje eu estou muito feliz aqui. Estou com a minha amiga pessoal, Camila Nega, né, para os íntimos ou não íntimos. Camila, ela é pedagoga, ela é professora, ela é mãe, ela é candomblessista, ela é artista gráfica, ela é uma pessoa que faz tudo. Por que você faz tanta coisa? Você gosta? Mojuba, em vários saudações. espaços, só cortando rapidinho, em vários espaços de cultura você vai ver Camila presente, ou através de um grafite, ou através de uma fala, mas Camila sempre está aqui nos rolês da Zona Sul. Obrigado por essa apresentação, né? Primeiramente, Mojuba, né? Saudações aos meus mais velhos, aos meus ancestrais, aqueles que estiveram aqui antes de mim e que me deram condição de existir nesse espaço. Mojuba, saudações Exu, né? Que eu sou devota, não posso deixar de trazer essa energia para dentro da roda, né? Porque habita em mim. Muito obrigado pela apresentação, né? Como você mesmo disse, eu sou uma mulher negra periférica, né? Trabalho ativamente, né, nessa luta social e, né, pela comunidade como professora de educação básica na Prefeitura Municipal de Embu das Artes há 7 anos. Mas antes disso eu já era capoeirista, né? Já estava dentro de alguns coletivos ali que faziam parte dessa transformação social, né? Coletivos que davam essa oportunidade, que oportunizavam esse espaço de acesso à cultura, uma cultura de identidade cultural afro-brasileira e negra. E também sou grafiteira, né? Artista de rua. Você também é percussionista. Eu gosto também um pouco de música. Tava batendo uns tambor aqui, eu gosto pandeiro. muito de bater tambor, né? Isso vem de Exu também. Mas gosto muito de falar também, né? Professor gosta muito de falar, né? Mas tem outras aspirações, tem alguns projetos que eu faço parte, como professora, educadora e recreacionista, né? A gente faz um trabalho aí bem legal com crianças nessa questão de racialização do espaço mesmo, né? Então a gente faz parte de projetos como Onirafest, a Feijoada de Ogum, né? Que são iniciativas também da cultura de Taboão da Serra. E essas iniciativas eu tenho a oportunidade de ler histórias de matriz africana para as crianças, tenho a oportunidade de contar alguns itãs, né, algumas histórias todas voltadas para essa questão da identidade cultural afro-brasileira e afro-indígena e negra, né? Eu acho importante pautar sobre o assunto pela minha própria existência, né? Porque eu sou uma mulher negra, então não tem como fazer essa separação mesmo, né? Camila, você estava falando agora há pouco sobre um coletivo que você faz parte, né? Eu acho bacana você introduzir um pouquinho. Sim, eu faço parte de vários coletivos, né? Faço parte como grafiteira do Golden Girls, que é uma CRIO só de mulheres, uma CRIO nacional. Então tem representantes de Manaus, a Rose, né? A Débora Herê, também representante de Manaus. Tem representante da Paraíba, tem representante de Teresina, tem representante eu aqui de São Paulo. Então, é um coletivo bem interessante de Recife, é um coletivo bem interessante feito por mulheres grafiteiras e que algumas ainda nem se encontraram, né? Então, devido à distância, é bem virtual, mas a gente consegue desenvolver alguns projetos e fazer alguns trabalhos, mesmo que à distância, mais num coletivo, né? Pensando nessa divulgação da mulher dentro desse espaço do grafite, né? Potencializar esses aspectos na vida das mulheres, né? Mostrar que pode sim estar na rua e pintar, como mãe também, trazer isso, porque também tem mães, a maioria das componentes do grupo também são mães e grafiteiras e tatuadoras, e enfim, então faço parte desse coletivo, que é o Golden Girls, que é um coletivo de grafite. Faço parte do coletivo do Sarau da Ponte pra Cá, considero também uma colaboradora aí desse projeto. Faço parte do coletivo
do pessoal da Feijoada de Ogum, né, que faz essa organização, o Cleiton, a Thalita, todo o pessoal que faz parte dessa organização aí da cultura do Taboão, dessa representação aí do afro-brasileiro dentro da cultura do Taboão da Serra. Aí eu não quero esquecer nenhum. Aí deixa eu te perguntar. Mas às vezes esquece. Deixa eu te É muita perguntar. gente. A gente aqui está no Capão Redondo, no extremo sul, e tem vindo mais gente daqui, mas assim, do lado aqui é muito perto, já é Embu e Taboão. A gente está Sim. num triângulo de encontro, assim, é bem Sim. pertinho, acho que 5 Inclusive, quilômetros. a comunidade já... que eu atendia é da região ali do Jardim Ângela, né? A divisa ali do Embu e São Paulo, Jardim São Luís. Então, eles têm muito, como que eu posso dizer assim, muita proximidade, a cultura é muito próxima, né? Se a gente for ver a história do Embu, né, a história dessa região, Taboão, Embu, era todo um ajuntamento de terra único, com uma administração única, enfim, foi se desmembrando, mas a base, a cultura, né, muito familiar, devido a essa proximidade, e por ser um único espaço, né, foi aquilo que a gente estava até conversando em off, que nós participamos desse mesmo espaço, né? Nós nos encontramos em diversos eventos e situações em que vocês estavam trabalhando e produzindo, eu também estava trabalhando e produzindo pela Quebrada, na Praça do Campo Limpo, ou em outros espaços aqui que a gente sempre se encontra, né? Seja São Paulo, Capão, Ângela, Embu, tá bom, tá tudo bem pertinho e é um círculo que a gente acredita e quer transformar junto, né? Você falou de uma coisa que eu não conheço muito esse termo, você falou da racialização, é isso? Sim. Você pode explicar um pouco? E como que principalmente quando a gente está nos extremos, querendo ou não, a Zona Sul é um terreno fértil de cultura, de arte, mas a gente sabe que no Ângela, às vezes, ainda tem uma coisa bem afastada, até na questão, às vezes, que as crianças ainda estão mais na rua, têm mais contato com a natureza. Sim. No fundão do Embu é muito também. Sim. Quando a gente está nesses lugares, a gente já está no extremo, mas mais extremo ainda, como é que é essa relação, tanto da racialização como do machismo, né? Você falou também dessa coisa da mulher no grafite. Você pode falar um pouquinho? Claro. Com certeza, com muito prazer. Então, sobre essa questão da racialização do espaço escolar, você ser pertencente a uma identidade cultural e trazer isso à tona. Então, por exemplo, eu já racializei o espaço, porque eu já cheguei falando que eu sou candomblessista e saudando aos meus antepassados. Então, querendo ou não, eu trago um pouco da minha identidade cultural e eu me sinto à vontade para não sofrer uma questão que seria a intolerância religiosa, por exemplo. Então, a racialização ela está muito voltada a isso, a eu poder assumir a minha identidade e ser quem eu sou em qualquer espaço. Então, eu, uma criança negra, que sou de uma família candomblessista, por exemplo, e eu estou dentro de um espaço escolar onde a professora inicia a aula fazendo uma oração, eu não estou abrindo espaço para essa racialização do espaço escolar. Porque existem outras culturas, além do cristianismo, que também fazem parte da cultura do brasileiro, porque o brasileiro é um amontoado de culturas europeia, afro-indígena, africana, enfim. Então, eu estou determinando algo, né? Então, a racialização, para mim, né, na minha opinião, dentro da visão, e com base nos estudos que são feitos... né, que eu tive a experiência, que eu experimentei até então, é você poder ser quem você é e assumir a sua identidade racializada. Então, eu, como mulher negra, eu tenho essa base africana, eu tenho a consciência de toda a dívida histórica que foi feita com o povo que foi tirado de África e trazido para cá. E, partindo desse princípio, eu entendo que as oportunidades e a oportunização para determinados nichos são diferentes. Então, eu racializando o espaço, eu não invalido isso. Então, de qualquer maneira, eu não coloco... não quero ser pejorativa nas minhas falas, eu estou tentando, né, trazer. Eu acho que no lugar igual da outra conversa, de ser coletivo, né? De ser coletivo. E todo mundo ter o espaço, e não apagar uma parte. Que todas as culturas estejam essa mesma coisa. Eu preciso muito dividir, porque eu fui casado com uma mulher negra retinta, há poucos anos, e a bebê dela, a gente conviveu junto, né, com a Juju uma princesinha,
dos 2 até os 6, mais ou menos, do 1 e alguma coisa até os 6. E ela era uma menina que, desde bebê, ela cantava vários... eles eram de Umbanda, e ela cantava todas as coisas, sabia bater tambor. Era muito incrível, assim. E quando ela ia para a escola, ela não usava um turbante. Quando ela ia para... quando ela estava em lugares de pessoas crentes, com 4 anos, ela já tinha esse entendimento de onde ela podia cantar e fazer as coisas. Onde ela podia ser ela e onde ela não podia ser ela. E isso é muito triste, né, para a criança, assim. E é sobre isso, essa questão da racialização do espaço. Não só do espaço escolar, mas em qualquer espaço que a gente tiver, como esse exemplo que você deu. Ela, com 4 anos, ela já desenvolveu essa forma de entendimento de que, em alguns espaços, ela pode ser quem ela é naturalmente e aflorar todas as potencialidades que ela tem em cima da ancestralidade, do que ela herdou, porque a gente não herda só a cor da pele, a pigmentação, a gente herda toda uma cultura ancestral, né? E como bem foi dito aí pela Luciana, né? Na gravação, falando do podcast sobre Santos Dias, nós falamos de ancestralidade, não é uma ancestralidade longe, apenas longínqua, do tempo da escravidão, que também não faz tanto tempo assim, né? Se a gente for parar para pensar, tem um pouquinho mais de um século. Pouca coisa. Então, se a gente for colocar isso mesmo na ponta, fazendo esse link com a história, né, do Santos Dias, para os dias atuais, me perdi um pouco na minha fala, mas é mais ou menos isso, de você afirmar não precisar afirmar quem você é e ter essa liberdade de você ter essa livre expressão da sua fé, ter essa livre expressão da sua vestimenta, ter essa livre expressão que você trouxe dos seus ancestrais. Então, não ter o apagamento histórico. Então, a questão da racialização é uma forma de você combater esse apagamento histórico. É uma forma de você tomar posse da sua cultura, se apropriar da cultura sua matriz, cultura materna ou cultura paterna, mais ancestral, tomar posse dessa cultura e, quando vier informações, que foi até que você falou, né? Não sei o termo, aquele termo bonito que você estava usando. Soft power lá. Soft power. Quando vier o soft power, eu sei quem eu sou. Então, o impacto do soft power sobre a minha formação vai ser um outro impacto. Porque eu já tenho uma base de saber quem eu sou, né? Eu tenho a minha base ancestral, eu tenho o conhecimento que foi trazido de geração em geração para me localizar na cultura e eu saber a minha identidade cultural. Quem eu sou dentro daquela comunidade, quem que batalhou para que eu conseguisse ter espaço, né, de fala naquela comunidade ou de transformação social. Então, também validar a luta de quem veio antes. O trabalho da Luciana é validar a luta do Santos Dias, do pai dela, é continuar esse legado de oportunizar para a comunidade melhores situações de vida, enfim, de batalha sindical, de se colocar ali politicamente para poder ter, de fato, uma transformação social, né? Então, a questão da racialização dos espaços é exatamente isso. É você poder ser quem você com respeito, né? Poder ter a sua fé, a sua crença, trazer essa questão da sua identidade cultural, a identidade cultural dos seus ancestrais. E, quando vier o soft power, você não ter você saber até em que ponto que aquilo tem alguma informação que é condizente para você, que vale a pena você absorver, e até que ponto que aquilo pode ser descartado ou não de outras culturas. É agregar a cultura, e não sobrepor uma cultura sobre a outra, né? Porque todo o espaços coletivos, ele tem que agregar e aceitar, não importa se é crente, católico, se é do Umbanda, se é do catolicismo, sei lá, se é do como que é aqueles lá dos espíritas, se é espírita, kardecista, né, se é budista, os lugares deviam ser plurais, né? Mas eu acho uma coisa legal que você falou aí, puxou o soft power, mas a gente tem que tomar muito cuidado que o imperialismo, ele usa até a questão das lutas de raça, de machismo, para separar a gente. E a gente tem que ser brasileiro e se unir com todo esse entendimento das diversidades de cultura que vieram para cá e viraram essa cultura nova, mas que tem toda essa descendência e tem que ter esse respeito, né? O apagamento nunca. O apagamento nunca. A racialização do espaço ajuda exatamente nisso. É uma ferramenta para conseguir isso que você falou.
pluralidade dos espaços, né? Pluralidade Só palavras ali. difíceis hoje. Só né? palavras difíceis. É né? muito triste quando você vê uma criança que tem uma cultura. Tem a coisinha das crianças e do ser humano de achar de rir do diferente e tal, que é uma coisa quase natural no espanto. Mas quando se vira no bullying, quando se vira a escola, como algumas que só permite um tipo de pensamento, não importa Sim. qual seja, é ruim. O pensamento tem que ser plural, ser coletivo, Sim. né? Ô, Camila, eu E queria que você falasse nessa um luta. pouco dessa sua experiência na escola. Como que é aplicada essa racionalização Como na as sala de crianças aula, veem, né? na sala de Sim. aula, como é que vem? Como a direção vê essa sua também, né? Sua Também. postura diante dos alunos. Queria entender um pouquinho. Sim. Na realidade, esse trabalho ele é natural, né? Porque eu sou uma mulher negra, né? Tenho essa cultura ancestral muito viva desde sempre, como capoeirista, tive contato com o tambor, como candomblecista, tive contato com boa parte de cultura de matriz africana, claro que com toda a movimentação que a diáspora trouxe, né? Porque nós criamos o candomblé aqui no Brasil. O candomblé não é de África, né? Na África não tem candomblé. No continente africano não tem candomblé. É algo criado no Brasil. A Umbanda, que ele falou também, criação totalmente brasileira. A capoeira também, extremamente brasileira. Então, isso é um povo muito novo, né? É um povo que veio de um colonialismo e que não tinha-se uma identidade cultural, porque boa parte dos moradores, né, dessa terra, os donos dessa terra, né, o povo original dessa terra, foi disseminado, né? Houve um genocídio, né? Então, de qualquer maneira, a gente se perdeu, né? Quantos aqui falam alguma língua nativa? Ninguém aqui nessa sala fala uma língua nativa. Todos nós falamos a língua do colonizador. Né? Então, se a gente for parar para pensar o quanto que esse apagamento da cultura, né, esse genocídio, esse etnocídio, digamos assim, né, como uma morte da nossa cultura, uma morte dos nossos conhecimentos, que não pôde ter que nem esse trabalho maravilhoso que a Luciana faz de trazer, né, a escrita do livro, né, para eternizar essa história, é um trabalho que o nosso povo não tinha acesso. Né? Então, o povo original dessa terra não tinha acesso. Então, nós fomos, de fato, tirados da nossa cultura. Né? A nossa cultura, a todo momento, é tentada apagar. E a Umbanda, por exemplo, ela é uma tentativa, sim, de apagamento dessa cultura, porque é uma ferramenta de sincretismo. Né? Então, ela está fazendo a ligação dos deuses iorubanos, dos deuses africanos, com os santos da Igreja Católica. Então, assim, mesmo o nosso povo é um povo que sempre lutou para existir, né, e resistir com a sua cultura e com a sua filosofia de vida. Então, de fato, para mim, fazer isso dentro da escola é um trabalho de resistência. Né? Não é fácil, porque a maioria dos brasileiros não se reconhecem como descendentes de afro-indígenas, descendentes de africanos, descendentes de povos originários. A maioria dos brasileiros não tem essa consciência de identidade cultural. Então, dentro da escola, você fazer esse trabalho que, por mais que você tenha uma lei lá que te apoia, né? Qual que é o nome da lei? Não sei se eu vou acertar o número, mas é 10.639, né? É a lei que torna obrigatório o ensino afro-brasileiro e afro-indígena dentro das escolas e ensino de matriz africana dentro das escolas. Então, é uma lei que traz a obrigatoriedade. Toda escola tem que ensinar. Porém, só a lei não é o suficiente para que esse trabalho seja desenvolvido. É necessário toda uma bibliografia para que o professor consiga trabalhar dentro da sala de aula, né? Que também é uma bibliografia embranquecida de alguma maneira. Então, é uma bibliografia do colonizador para dentro da escola. Né? Enfim, precisa de uma bibliografia, precisa de um espaço, um clima escolar favorável para que o professor de matriz africana e um professor que gosta de usar um turbante e o professor que, né, é da Umbanda e se veste de branco na sexta-feira e o professor que, né, é do candomblé e usa uma guia e o professor que quer contar uma história de um orixá, contar um itã, porque isso está dentro da grade. É obrigatório, porém... E posso falar do santo também, porque assim, Possa eu vi falar do muita santo coisa em também. lugares de boy, como brincante, das pessoas tendo que falar
enfim, não vou falar também sem grato, porque eu aprendi muito lá, mas que as pessoas tipo iam falar do orixá, mas tinha que falar, não, mas isso não é religioso, isso é uma parte da cultura. Que tudo bem, existe mesmo. Na África foi uma cultura, mas aqui é uma religião, né? Na verdade, a religião, ela vem do grego religare, né? Então, é como se você estivesse se religando a um deus externo. A crença boa parte de matriz africana, ela tem base dos povos iorubanos, dos povos bantus, de outros povos aí que contribuíram para a nossa formação, que foram os negros que foram trazidos de África, dessa região, de Togo, Benin, Nigéria. Então, essa base da nossa cultura com relação à matriz africana, ela é distorcida, né? Porque, na realidade, quem que estava trazendo essa cultura? Os escravos. E onde que eles cultuavam? Fechados dentro dos quilombos ou dentro, né, dali daqueles espaços onde eles tinham um momento ali para poder ter um lazer, se é que pode dizer que eles tinham esse tempo de lazer. Mas uma forma de manter viva a sua cultura, e eram comunidades de pessoas de vários lugares diferentes de África. Eles não eram todos do mesmo país. Tinha gente que era da Nigéria, tinha gente que era do espaço onde é o Togo agora, tinha gente que era do Benin, tinha gente que... Então, virou um amontoado, como se você olhasse para um japonês e um coreano e você falasse, é tudo japa. Não, não é tudo japa. Que nem você falar, é tudo negro. Não, não é tudo negro. Né? Então, assim, dentro do candomblé mesmo, tem várias vertentes diferentes. Tem o candomblé queto, tem o candomblé jeje, tem vários tipos de candomblé que são de povos diferentes. Então, eles encontraram, através da cultura, uma forma de se unirem. Né? Porque eles foram tirados dos seus espaços, eles tinham um objetivo em comum. Né? É importante eu falar tudo isso. Era até mais que objetivo, porque era vida, eles estavam vivos juntos, exatamente, né? Um dando força para o outro sobreviver, e a cultura, né, era mais do que religião, porque a religião é a questão da religação, né, do Deus externo com o Deus interno. E o que esses povos acreditavam é que os orixás são forças da natureza. Então, independente deles estarem em África ou deles estarem no Brasil, eles sentiam o vento, que é uma divindade da mesma maneira. Eles tinham Onilê, a terra ali, que era uma divindade da mesma maneira. Eles tinham Ocó, que é a divindade da agricultura, da mesma maneira. Então, tudo que eles iam fazer e tudo que eles fazem, antes tem um ritual. Então, por exemplo, a gente vai plantar, para a gente poder comer coisas nossas aqui, a gente vai fazer antes um ritual ao orixá, respectivo a isso, que é o orixá da agricultura. Nós vamos fazer, de repente, tem um nascimento, tem toda uma ritualística. Então, isso faz parte, não como uma religião, mas como uma filosofia de vida, como um modo de existência. Que lá, eles, pelo que eu entendi, assim, com o mestre do candomblé, uma época, um Axogum, ele me explicou assim, que lá era uma organização social. Sim. Que o candomblé, porque assim, você está usando a palavra religião pegando na origem, mas a gente pode entender como uma união de fé. O brasileiro tem muito isso, né? Então, assim, nessa união coletiva de fé, virou o que é. Mas lá na África era uma questão social, era mais um termo. O Axogum é o cara que mexe com carne, é o cara que tem essa energia, daí faz isso e assim Sim. vai. Como a galera que toca tem uma denominação. Mas eu queria te perguntar, porque você fala muito assim, você falou assim, foi morto a cultura e tal. Não foi isso que eu disse. Não, desculpa. Não, quis dizer assim. Não é que foi morta a cultura africana, não, mas eu queria... porque existe essa resistência, até hoje é assim, né? Não, existe assim... Para que a gente fique cada vez mais distante da nossa cultura ancestral. E esse trabalho que eu faço na escola é exatamente isso. Olha, a gente tem esse espaço. Esse espaço também é nosso. Não são só os portugueses, a história dos europeus, só a história dos americanos e os coreanos, que agora que está em alta, né, K-pop, e tal, que valem. Também vale os nossos daqui. A gente tem o pessoal que é artista da quebrada. Né? A gente tem a galera, os nossos ancestrais, né? Os nossos avós, os nossos tataravós. Quem são os nossos super-heróis? Aqueles que vieram antes da gente, deram condição para que a gente permanecesse e existisse aqui nesse tempo. Né? Então, na realidade, esse trabalho, só fechando a sua pergunta, né? Esse trabalho, a resposta é infinita, nunca acaba. Mas, educar, né? Assim, um pouco. Esse trabalho que a gente faz, que eu faço na escola, de trazer a racialização do ambiente escolar através dos itãs, através de histórias de orixá, através do turbante, né, trazendo esse protagonismo infantil negro. Né, é importante racializar o espaço, eu falar assim, porque quando eu tenho que pontuar negro, eu estou falando assim, olha, não é uma pessoa, é uma pessoa não branca.
né? Então, eu já, de fato, já estou racializando. Aí as pessoas, mas você já está fazendo a diferença entre um e outro. Não estou fazendo a diferença. Eu estou colocando um ponto extremamente importante, porque é esse ponto que traz aí também com ele toda a história de uma descendência, de uma ascendência que veio e trouxe ele até aqui. Ele não existe por si só. Ele existe porque o pai dele existe, porque o avô dele existiu, porque o bisavô dele existiu, porque o tataravô dele existiu. E porque Zumbi resistiu. Porque Zumbi resistiu. Então, a gente tem que trazer toda essa ligação dentro da escola de quem nós somos dentro desse povo. Qual que é o nosso papel? Meu papel, como educadora, é trazer essa identidade cultural do brasileiro que está sendo construída. Nós estamos fazendo parte de uma parte da história do povo brasileiro que pouquíssimas pessoas vão ter esse privilégio, né, de ter base naqueles que lutaram para a gente ter voz e aproveitar desse espaço que nos é disponibilizado para trazer o reconhecimento da luta daqueles que vieram antes e mudar o paradigma. E fazer, olha, peraí, a escola é um espaço que os negros habitam. Os negros estão aqui não porque vocês deixaram, mas por muita luta, né? Mas porque nós lutamos para estar aqui, porque antes a gente não tinha o direito de estudar. E é facinho, Camila, mas fazer quem isso? são- É quem fácil são- desenvolver esse trabalho? Não é fácil, é muito difícil. Você já teve pais de alunos que reclamou porque você fez algum... Sim, fiz uma leitura de um poema sobre... O poema falava sobre Oxalá, mas devia ter trazido o poema, né, para ler. Mas era uma leitura de um livro infantil que trazia um poema chama Flores de Obalua Velho, da editora Borboleta de Aruanda. Também faz parte da bibliografia do projeto que eu faço de protagonismo infantil, negro, empoderamento infantil negro, né, empoderamento feminino infantil negro, né, colocando de fato esses papéis sociais que hoje existem, né, como uma base também para a pessoa poder se localizar e ter essa identidade cultural, né? A sua posição social como homem na sociedade brasileira é diferente da minha posição social como mulher. Então, querendo ou não, o Ocidente tem isso. Em África não existia tanto essa questão da posição social e da generificação. Tem até um livro que eu li recentemente que fala muito sobre isso, da Yoronke Yumi, que é a Invenção das Mulheres. Maravilhoso livro, fala bastante sobre essa questão da generificação, né, que em África não existia essa questão da generificação, né, e que era uma coisa a posição social ela era feita pela senioridade, ou seja, né, pelas pessoas que tinham mais idade, elas tinham os postos sociais mais elevados e com mais prestígio dentro daquela comunidade. Então, trazer esse conceito de comunidade de África. A África não tem só essa literatura para nos oferecer, mas tem todo um conceito filosófico que vai para além da religião, né? Quando veio para cá, quiseram reduzir isso a um culto, mas é para além do culto, né? É toda uma existência. Quando você fala isso, você não acha construção que você apaga a história do Brasil no social. sentido assim que né, falando só da África, tipo assim, porque sempre existiu muitas comunidades levadas pelas mulheres. Sim. Né? Quando tipo, você fala, você apagou a história. O Santo Dias não foi apagar, eles não querem contar, mas eles não tentaram embranquecer ele. Né? Porque foi a filha dele que escreveu. E ela mesma falou aqui, né, no podcast, que ela apresentou essa ideia para pessoas que deram uma negativa para ela, tipo, um homem negro, para que a gente vai perder tempo escrevendo sobre um homem pobre, periférico, negro? Mas não tem por que escrever. Então, assim, quantos santos dias a gente não teve? Ela trouxe muito mais... Muitos santos dias a gente teve, mas poucos tiveram a oportunização de ter a sua história escrita num livro. Gente, a gente se perde, né, nessas conversas. Camila é uma pessoa que ela é multifuncional, né? Ela faz muitas coisas, né? E aí eu queria falar um pouco mais sobre o seu grafite, né? Você falou, a gente estava em off conversando sobre a questão de você frequentar esses espaços, né? E você ser, às vezes, a única mulher que estava ali naquele monte de homem, andando com um monte de homem. Como que a sociedade te via desta forma, né? Uma mulher grafiteira que anda com um monte de homem e que está com um monte de tinta na bolsa. Como que é essa relação? Sim, no início, né, Taboão da Serra, que é a cidade onde eu cresci, por volta de 2005, 2007, não se tinha mulheres pintando ainda, assim, ativamente na rua,
né? Eu participei de algumas oficinas e comecei a pintar. E, de fato, a rua já é um lugar Hostil, né, hostil para mulheres, né? Por isso que a gente pontua, porque são pontos de visões, né, diferentes ali, lugares de fala diferentes no sentido de quem está vivenciando aquilo, né? Então, para você pintar ilegal, por exemplo, sem autorização, você vai pintar à noite, né, que tem menos movimento na rua. Então, a rua como um lugar hostil, você tendo que fazer essa cena, né, que é uma cena, querendo ou não, vista pela sociedade como uma cena de infração, né? Porque você não tem, de repente, autorização daquele espaço ali para fazer. Mulher na rua, à noite, né? Fazendo algo que seria questionável ali em questão de infração, de leis e tal. Então, era um ambiente muito difícil para se desenvolver como artista de rua. Mas de alguma maneira, está ligada à minha essência, né? Essa essência de luta. Porque, né? através do grafite, a gente consegue ter voz em alguns espaços. Então, querendo ou não, o grafite traz essa transformação social, né? No sentido de eu chegar numa comunidade, como é os lugares que normalmente eu pinto, comunidade, e aí você está numa ação ali, que você leva 1 quilo de alimento, você vai chegar lá, você vai tirar a tinta do seu bolso, né? Muitas vezes em projetos que a gente sabe que não tem total vinculação ou ajuda de secretarias de cultura, né? E aí você tira o dinheiro do seu bolso da condução, você tira a tinta do seu bolso, você vai pintar aquela casa ali que às vezes é um madeirite, mas que vai, né, valorizar aquele espaço ali, né, para aquela família, né, com carinho, né, você trazer o desenho, né, trazer um pouco da cultura, né, de alguma maneira para dentro de um espaço que muitas vezes não tem muito acesso. Né, o grafite ele tem essa importância na minha vida de uma ferramenta de transformação social, né, como educadora, mas ele também tem essa questão, para mim, como algo que a sociedade tem como ilegal, mas que para mim é uma forma de expressão das ruas de alguma maneira. Então, eu faço, claro, grafite autorizado, né? Participo de alguns projetos, inclusive participei de alguns projetos vinculados ao PROAC também. Então, de alguma maneira, a gente utiliza desses mecanismos, desses recursos, né, para poder vincular o nosso trabalho de arte, né, como artista gráfica. Mas também faço esse trabalho de bombe, né? O que eu normalmente faço é o trawap, faço uma personagem também que é uma bonequinha, né, um desenho de uma personagem negra. E aí é uma personagem negra, né? E a maioria das pessoas que vem eu pintando fala, é você. Era isso que eu ia falar, né? Assim, você que você está pintando. A sua arte ela é gente. muito característica, né? E eu sempre vejo, pelo menos todas as que eu vi, sempre é uma mulher negra. E eu te reconheço ali. Sim, entendeu? Aí eu tive filho, aí eu comecei a fazer a personagem com um bebê. Então, eu trago para dentro da arte, eu coloco esse momento de vida que eu estou tendo, né? Querendo ou não tem como separar, né? Uma livre expressão mesmo daquilo que a gente está vivendo, sentindo, da nossa essência. Então, a essência do maternar me ajudou muito nessa questão também de entender melhor a educação e a importância do grafite dentro da arte educação, porque eu também sou arte educadora, eu também dou oficina de grafite, né, ensino as crianças, porque você está pintando ali na rua, vem um monte de criança, tia, posso escrever também? Tia, deixa eu pintar também, e aí você acaba disponibilizando ali material para aquela criança pintar, ela acaba saindo fazendo uma arte também. Às vezes uma criança que desenha muito, traz o caderninho, fala, olha, eu também sei desenhar, olha as produções que eu fiz. Então, você dá esse espaço, você dá essa oportunização desses outros artistas visuais também se colocarem ali, porque você está trazendo aquela arte para aquele lugar, né? Você está trazendo aquela cultura para aquele lugar. E aí aquela criança que muitas vezes não tem espaço dentro da família, né? Porque a criança ela é muitas vezes não ouvida, né? E por todas as demandas que a família tem, enfim, não generalizando, mas os adultos têm uma tendência
a não dar voz à criança, né, todo o tempo. E a criança, tendo aquele espaço ali de cultura, ela traz o caderninho dela, ela mostra o desenho dela. Você também está despertando algo ali, porque você está mostrando uma alternativa. Você fala, olha, você já desenha? Uma alternativa também é o grafite. Ele, além de grafiteiro, é design gráfico também, porque eu nunca vou pintar sozinha, a gente sempre está num coletivo, né? Tem mais um, Sempre tem mais de um. Aquele artista é design gráfico também, ele gosta de desenha no computador, desenha na parede, ó, para você dimensionar na parede, primeiro você tem que fazer bastante no caderno, né? Olha, esse desenho que você fez aqui, tem essa técnica aqui, tem essa outra técnica ali. Então, é uma oportunidade de mostrar essas potencialidades para as crianças da periferia. É nisso que eu foco o meu trabalho de grafite. Claro, pretendo viver de grafite, ganhar muito dinheiro com isso? Claro que pretendo, né? Óbvio que eu pretendo, porque eu preciso pagar boletos também. Porém, sempre voltando no que eu puder contribuir para a comunidade, trazer o grafite como uma ferramenta de ação social para dentro da comunidade, assim o farei, né? Dentro desse viés do que eu sou de fato, trazendo a representatividade da mulher negra dentro dos trabalhos, trazendo a representatividade do Trawap, né, que é o bombe, que eles chamam, que é essa letra mais redondinha, né, uma letra mais jogada, não tão trabalhada, que é um pouco agressivo até para uma mulher, né, quando normalmente vê um Trawap fala que foi um homem que fez, porque é um pouco mais agressivo, mostrando que a mulher ela tem vários lugares que ela pode ocupar e fazer da maneira que ela se sentir mais confortável. E abrindo espaço para outras mulheres negras, para as outras garotas negras dentro da periferia que vê o meu trabalho e se identifica, nossa, aquela bonequinha parece comigo, com o cabelo afro, né, com a identidade dela, com o cabelo empoderado, né, ela no grafite, ela pintando, ela com a tinta na mão, ela com o rolinho na mão. Então, quer dizer, é uma mulher empoderada, uma mulher que não omite seus dons, não se apaga para caber dentro de uma caixinha na sociedade, que se expressa. Que todo mundo esteja em todos os lugares, né? E já fica até o convite, né, Camis, para você fazer um desenho aqui pra gente. Sim, o próximo vai ter uma filmagem de eu pintando. Deixar uma lembrança no espaço. Vai ser maravilhoso. Deixar a minha contribuição. Eu normalmente uso o grafite como um presente, né? Todo lugar que eu vou, normalmente eu levo o grafite e deixo ali a minha contribuição, porque mesmo quando eu for embora, eu estarei ali, né? Estarei ali através da minha força de trabalho, através do meu investimento financeiro nas tintas, estarei ali através do ambiente do lugar, do clima do lugar, do cenário, né? Porque de repente a pessoa vai ali e tira uma foto, né? Então, querendo ou não, eu vou estar eternizada ali naquele espaço e a minha contribuição para aquele espaço vai estar eternizada. Não vai ser uma questão de só usufruir, né? Mas de troca mesmo, de colaboração. E também de deixar, né? Porque você falou muito de ancestralidade, né? Tipo, deixar, tipo, a gente também vai ser ancestral. A gente também vai ser ancestral. Então, eu já falei que eu quero uma escola com o meu nome. O meu trabalho é para ter uma escola com o meu nome depois, né? Daqui 50 anos, ter um monte de criança fazendo cabeçalho, escrevendo o meu nome lá muito completo legal. Todos os dias muito no caderno. Muito legal. Para validar todo esse corre, né? Porque... E eu gostaria de parabenizar vocês também, né, por todo esse corre que vocês fazem, de trazer voz à quebrada, né, de trazer voz a quem é de fato da cultura da região, né. Acredito que esse trabalho vai abrir muitas portas, né, para mim, né, para a Luciana, para todos aqueles que vão fazer parte do podcast, divulgando o nosso trabalho, falando um pouquinho sobre a nossa caminhada, para que talvez a gente consiga fazer um trabalho ainda mais expandido sobre cada temática, de repente, mas me coloco à disposição também. Achei lindo o projeto de vocês. Vocês estão de parabéns, né? Já acompanhava alguns trabalhos, porque nós somos amigas pessoais. Estamos aí no rolê sempre, né? No rolê quebrada, sempre. Mas, assim, é uma oportunidade. Eu gostaria de deixar gravado, eternizado, né? De fato, gratidão, né, pela disponibilidade de vocês. Né, de disponibilizar o dia, né, disponibilizar a força vital aí, que isso é extremamente importante, né, a dedicação, né, o seu espaço, enfim, abrir o estúdio para a gente, receber a gente. Muito obrigado, gratidão por esse trabalho. Massa, gratidão ao PROAC. A gente só está aqui porque é coletivo, né, não tem como, por mais que seja um coletivo que se divide, aí são poucas pessoas, mas é isso. O nosso sonho, né? Você falou de sonho, que tomara que daqui, quando a gente morrer, virar ancestral. Aqui nesse projeto foram mais de 30 artistas que só estão aparecendo. Que cada um faça 3, né? Sim. E daí esses 30, a gente faz vezes 3, já vira 90, e assim vai.
para transformação, né? Mais do que as nossas palavras, as nossas ações, que é o mais transformador que a gente pode fazer. Eu agradeço A demais. nossa ancestralidade aqui, a nossa ancestralidade. Agradeço demais a TV Doc, o André aí, pela ajuda, todos os parceiros Obrigada, do coletivo André, do TV museu. Doc. Valeu mesmo, Camila, brigadão. Muito obrigado, gente. E valeu, Vanessa. É nóis, É trava na nóis, beleza. É nóis, quebrada.